pessoal, você aí sabe o que é uma política pública de transferência de renda? Será que você é do time daqueles que acha que programas como Bolsa Família, Auxílio Brasil são esmolas para ganhar voto dos pobres? Se você é desse time, você está redondamente enganado. E aproveite para lembrar que a Terra voltou a ser redonda. Bom, mas o assunto é sério, pessoal. O Brasil é um dos países com a maior desigualdade de renda do mundo. Em 2022, de acordo com o coeficiente de Gini, que é um indicador que mede essa desigualdade social e econômica no mundo e é adotado pelo Banco Mundial, esse indicador falou que o Brasil está no 9º lugar em maior desigualdade de renda do mundo, na frente apenas de países como África do Sul, Zâmbia e Moçambique, considerando-se assim apenas esses países de maior porte. Mas calma, a desigualdade de renda não é um problema apenas do Brasil. Em 2015, de acordo com o banco alemão, sim, é um banco alemão, tá? O Credit Suisse, 1% da população mundial concentrava metade da riqueza do planeta. Essa trágica realidade não vai mudar sozinha. Por isso, políticas públicas de transferência de renda são indispensáveis para enfrentar a desigualdade social e construir uma sociedade igualitária, mais justa, segura e livre para todo mundo. Essas iniciativas são especialmente importantes para enfrentar as consequências da pandemia de Covid-19, que exacerbou ainda mais a desigualdade econômica e social de renda ao redor de quase todo o planeta, inclusive o Brasil, em razão do empobrecimento de boa parte da sua população. As políticas de transferência de renda são políticas públicas de assistência social que entregam dinheiro diretamente nas mãos dos segmentos mais vulneráveis da sociedade. Essas entregas podem possuir ou não possuir condicionantes ou aquelas contrapartidas. Assim, a transferência de renda pode ser um instrumento muito poderoso no enfrentamento da desigualdade econômica quando ela é direcionada para pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza, com o fim de reduzir a fome e a miséria. Porém, a transferência de renda também pode se dirigir a outros grupos, com outros objetivos, por exemplo, como crianças e adolescentes em idade escolar, com o fim de enfrentar a evasão das escolas. Tudo vai depender do desenho da política pública e dos objetivos da transferência desse programa. Por isso é necessário contratar pessoais qualificados para isso. A construção de uma sociedade melhor, mais justa, solidária é responsabilidade de todos, porque beneficia todo mundo. Afinal, com menos desigualdade, há menos crimes e há mais oportunidade para todos. Há a fruição dos serviços públicos por todo mundo e no fim fica bom para todo mundo. E é por isso que vamos juntos conversar agora um pouco sobre a transferência de renda. Mas antes, se você gostou do nosso canal, não deixe de assinar aqui o canal, clicar no sininho em algum lugar para ser notificado sempre que a gente publicar um vídeo novo. E não se esqueça também de acompanhar o nosso canal no Instagram, o Máquina Pública, que tem muita coisa boa que a gente só compartilha por lá. Vamos lá? Sem dúvida, o Bolsa Família e o Auxílio Brasil são duas formas mais conhecidas de transferência de renda. Porém, antes dessas políticas existirem, o benefício da prestação continuada, o BPC, era a principal política de transferência de renda do Brasil. Aliás, ele continuou a ser muito importante mesmo depois da criação dos seus primos mais famosos, o Bolsa Família e o Auxílio Brasil, que eles só mudaram de nome, mas depois a gente vai falar sobre isso. Bom, o BPC ele foi criado pela Constituição de 1988 e regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social. Ele é um pagamento mensal de um salário mínimo para pessoas idosas com mais de 65 anos de idade e para as pessoas com deficiência, incapazes de se manterem e que tenham a renda familiar per capita inferior a 4 salários mínimos vigentes por mês. No cálculo dessa renda per capita,
são desconsiderados os valores gastos com remédios e alimentação especial decorrente da deficiência ou da idade avançada. Diante desses requisitos, o valor e a abrangência do BPC vão depender da política do salário mínimo federal. Uma política de valorização do salário mínimo amplia o BPC e uma política de contenção ou redução do salário mínimo leva à sua relativa diminuição, não só em valor, mas também em número de famílias atendidas. Tá vendo como é importante a gente discutir qual deve ser o patamar do salário mínimo? Muda tudo, gente. Ao longo dos anos, os requisitos legais do BPC foram interpretados de modo a ampliar a proteção social oferecida por esse benefício. Por exemplo, o governo federal passou a considerar que uma pessoa com deficiência deve ser compreendida de uma forma mais alargada, para abranger também aqueles portadores de diversas doenças, como câncer, diabetes, e que nos seus estágios mais avançados enfraquecem sim, infelizmente, a capacidade do indivíduo de obter renda e viver de uma maneira autônoma. Essa ampliação de interpretação foi muito importante porque para muitas famílias o BPC continua a ser uma fonte de renda fundamental para garantir as suas necessidades básicas, mesmo após o surgimento do programa Bolsa Família. Além disso, esse benefício, o BPC, assegura a relativa independência da pessoa idosa ou da pessoa com deficiência em relação a seus familiares que, infelizmente, por vezes não estão muito preocupados lá com seu bem-estar, como a gente costuma ver bastante lá na delegacia. Porém, com o tempo, o governo federal passou a atuar na direção inversa, de modo a dificultar o procedimento para a obtenção do BPC, com o fim de evitar fraudes e, mais importante, limitar o impacto do BPC nas contas públicas. Atualmente, para ter acesso ao BPC, a pessoa tem que estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais, o famoso CAD Único, além de preencher também alguns demais requisitos legais. Por ocasião dessa inscrição, a pessoa deve comprovar a sua insuficiência de renda e deve ser submetida a uma perícia médica para atestar a sua incapacidade para o trabalho. No mais, ela vai precisar atualizar esse cadastro a cada 2 anos, sob pena de perder o benefício. Esses requisitos podem parecer sensatos para pessoa da classe média ou da classe alta, um Faria Limer aí da vida, que tem o seu próprio carro, mas só que podem constituir obstáculos intransponíveis para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, que não têm condições nem de pagar passagem de ônibus, pessoal. Sem dúvida, é importante evitar fraudes e zelar sim pelo patrimônio público, mas é igualmente importante garantir que esses benefícios de transferência de renda estejam disponíveis para quem precisa. Pode ser a diferença entre a vida e a morte, entre a dignidade e a miséria de uma pessoa. Isso é coisa de cristão, não é mesmo? Porém, sem dúvida, o Bolsa Família é a principal política de transferência de renda do governo brasileiro. Ele consiste em um benefício principal pago a pessoas em situação de pobreza extrema e uma série de benefícios complementares pagos a pessoas tanto em situação de pobreza quanto em situação de extrema pobreza, desde que as suas condicionantes sejam cumpridas, como, por exemplo, realizar o pré-natal, manter as crianças e os adolescentes na escola. Assim, o Bolsa Família é uma política assistencial de transferência de renda focalizada em famílias de extrema pobreza ou de pobreza. E o recebimento desses seus benefícios ele está sim condicionado ao cumprimento de certas obrigações por parte dos beneficiários. No governo Bolsonaro, o programa teve algumas modificações e passou a se chamar Auxílio Brasil. No próximo episódio, a gente vai explorar as semelhanças e as divergências entre esses dois programas. Ambos são programas de transferência de renda. De qualquer forma, tanto o Bolsa Família quanto o Auxílio Brasil são programas, como eu disse, de transferência assistencial de renda.
e ambos têm os seguintes objetivos. 1. O alívio imediato da pobreza por meio da transferência de renda direta para as famílias, preferencialmente para as representantes mulheres do grupo familiar. 2. O rompimento da pobreza intergeracional, uma vez que as famílias beneficiadas precisam cumprir condicionantes para receber o valor integral do benefício, como, por exemplo, a manutenção das crianças na escola e o acompanhamento da sua saúde, o que no futuro pode melhorar bastante as condições da família. 3. O oferecimento de programas complementares, conhecidos como portas de saída, que auxiliem essas famílias a sair dessa condição de miséria ou de pobreza, como, por exemplo, programas de geração de emprego e de alfabetização de adultos. Sim, pessoal, o Bolsa Família sempre previu esses programas de porta de saída. O seu objetivo nunca foi manter as pessoas na pobreza, como tão alegado pelos seus críticos Faria Limers ou pessoas de má fé ou mesmo os desinformados. A gente pode discutir sim alternativas para tornar essas portas de saídas mais efetivas, mas não que elas nunca existiram, a menos que o seu objetivo aí seja espalhar fake news ou desinformação. No início do programa Bolsa Família, ele era chamado de Bolsa Esmola e retratado como uma estratégia clientelista de partidos de esquerda. Porém, com o tempo, ficou clara a importância de transferência de renda para combate à desigualdade econômica no Brasil. E atualmente, para eu contar para vocês, essa política pública é apoiada por todo o espectro político brasileiro, com exceção apenas de um minúsculo grupo de liberais fundamentalistas. Pesquisas já demonstraram o impacto positivo das políticas de transferência de renda, tanto na redução da pobreza quanto no desenvolvimento econômico em geral, pois impacta na demanda local de produtos e serviços. Assim, o dinheiro desses benefícios transforma-se em mais negócios para o comércio e para os prestadores de serviços locais. Nesse sentido, em 2014, uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o nosso querido IPEA, demonstrou que a cada R$1 investido no Bolsa Família, o PIB do Brasil crescia em R$1,78. Ou seja, é uma política pública com bom retorno sobre o investimento. Faria Limer, me conta aí, onde que tem esse investimento com lucro desse? Porém, o Brasil ainda gasta muito pouco com essa modalidade de política pública, quando a gente compara com muitos países bem espertinhos de primeiro mundo e integrantes, olha só, da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento, a chamada OCDE. Muitos agentes do mercado elogiam essas boas práticas defendidas pela OCDE, tanto em termos de responsabilidade fiscal, quanto pela racionalidade e volume das suas propostas de tributação. Mas só que eles esquecem que a OCDE também tem propostas no campo das políticas sociais, né? Aliás, em geral, esses agentes costumam esquecer que uma sociedade justa e igualitária passa não só por desenvolvimento econômico, mas também por políticas públicas que esse crescimento beneficie a todos e não apenas aquele mundinho lá da Faria Limer. A erradicação e a redução das desigualdades são consideradas pela ONU como 2 dos objetivos de desenvolvimento sustentável da sua famosa Agenda de 2030. É um desafio que todo mundo deve se unir para a gente vencer, pois somente se a gente agir junto e de maneira solidária, transformaremos a nossa aldeia global em um lugar melhor, porque afinal, você, eu e nós somos, a máquina pública.